A gente vai falar sobre esse assunto agora, porque as Forças Armadas vão atuar no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Os biomas sofrem com seca extrema e o avanço de focos de incêndio. O aumento das queimadas levou o governo a anunciar uma sala de situação ontem para acompanhar o tema de maneira mais profunda. Para a gente falar mais sobre os impactos e os prejuízos causados por esses focos de incêndio, a gente conversa agora com o Leonardo Gomes, diretor executivo do SOS Pantanal. Boa tarde, está falando com o Gustavo Figueroa, que também é do SOS Pantanal. Gustavo, muito obrigado pela presença. Gustavo, eu gostaria que você dimensionasse um pouco, porque as pessoas que não moram na região do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, não estão vendo a gravidade da situação atual. Eu estava conversando com algumas pessoas que atuam na área de ONGs, elas falam que nos últimos anos não viram uma gravidade como vem agora, e é um cenário que pode piorar muito, é isso? Com certeza. Boa tarde a todos. O cenário é muito preocupante. O pior episódio de incêndio florestal que a gente já tinha enfrentado, né, no Pantanal foi 2020, foi um cenário devastador. E se a gente comparar os números de 2020, né, de 1º de janeiro até o meio de junho de 2020, com agora, com esse ano está 96% pior. Então a tendência daqui para frente é que a seca se alastre cada vez mais, né, o período seco está só começando. Então é muito preocupante realmente, porque a gente está iniciando o período de seca já com altíssimos números, né, de área queimada, e a situação não vai melhorar daqui para frente. A situação vai ficar cada vez mais seca e a tendência é que os incêndios consumam áreas cada vez maiores se nada for feito. Agora, Gustavo, o que vocês, biólogos, especialistas, né, no meio ambiente, esperam dessa sala de situação do governo? O que deve sair de lá de concreto, de forma emergencial, porque o problema já se instalou, para tentar pelo menos diminuir, né, o surgimento de novos incêndios ou tentar conter um pouco os danos ao meio ambiente? O que vocês, especialistas, orientariam ao governo neste momento? Acho que, primeiro de tudo, a integração entre governo federal e estados, né? O estado do Mato Grosso do Sul, junto com as secretarias de meio ambiente estaduais, para eles unirem recursos e esforços. É preciso que essa sala seja realmente a central de onde vão sair as recomendações, né, e os combates para os locais mais necessitados. Então, unindo esforços da União e dos estados, a gente tem uma chance maior. Então é necessário a contratação de mais brigadistas, o emprego de mais brigadistas e combatentes, né, aqui na região, o emprego de aeronaves para o transporte desses brigadistas, de helicópteros no caso, né, de aviões para ajudar no combate, apesar de que helicópteros também podem ajudar, mas aviões carregam uma carga maior. Maquinário, né? Então pás carregadeiras, tratores para abrir os aceros, para levar os brigadistas para as áreas mais complexas. Então é muito importante a integração do governo federal com os estados e com a sociedade civil, que também tem uma expertise nisso. Então acho que a coisa mais urgente agora que a gente espera dessa sala de situação é que realmente haja uma integração dessas forças, né, do governo federal e dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gustavo, você está em um carro. Onde você está exatamente neste momento? Você está atuando na tentativa de evitar essas queimadas? Eu estou nesse momento na BR-262, que é a estrada que liga Campo Grande até o Pantanal. Eu estava na linha de frente até 2 dias atrás, eu acabei de voltar. Então, eu estou descendo agora para o Pantanal para fazer um outro projeto, né, de monitoramento de água, mas a gente continua acompanhando os incêndios e provavelmente eu devo voltar para a linha do fogo em breve. Mas eu acabei de voltar de lá, né, acabei de retornar da linha do fogo com essas imagens, estive lá com os brigadistas, mas a gente está acompanhando diariamente, né, eu diria hora após hora, a gente está acompanhando essas atualizações. E provavelmente muito em breve a gente deve retornar para a área. Mas por enquanto quem está lá é a Brigada Alto Pantanal, uma brigada formada pelo Instituto Homem Pantaneiro, com o apoio do Instituto SOS Pantanal. Eles estão lá na linha de frente já há alguns dias, principalmente na região da Serra da Molar, né, que é bem próximo da divisa com a Bolívia. Então, por enquanto, esse é o cenário. Gustavo, só rapidinho, claro. Para você descrever para a gente, vocês conseguiram salvar alguns animais? Porque as imagens que eu vi na internet são impressionantes, de animais que acabaram pegando fogo. Como tem sido esse resgate aos animais? Nós não trabalhamos diretamente com resgate, é claro que nós resgatamos se aparece algum animal na frente,
Nesse período que eu estive lá, eu encontrei animais já mortos, né? A gente não encontrou nenhum animal vivo, mas existe um grupo, né? O GRETAP, que é um grupo do Estado com a sociedade civil aqui do Mato Grosso do Sul, que já está mobilizado, já está na região, eles estão em busca de animais. Por enquanto, eu não tenho novas informações de animais que conseguiram ser resgatados, mas com certeza muitos animais têm morrido, né? Imagina que até o momento já queimaram 486 mil hectares no Pantanal esse ano. Imagina essa área toda, um Pantanal que é um bioma altamente denso, né, de biodiversidade, possui uma alta biodiversidade. Imagina essa área toda, o tamanho de 3 cidades de São Paulo consumidas pelo fogo. Com certeza, muitos animais morrem, principalmente répteis e anfíbios que não conseguem fugir a tempo. Então, cobras, jacarés, lagartos, sapinhos, esses são os grupos mais atingidos, que a gente chama de fauna invisível, né? Mas, com certeza, né, muitos outros animais já morreram. Eu já vi registros recentes da semana passada de macacos que morreram carbonizados. Então, a fauna realmente é muito prejudicada com esses incêndios. O Gustavo, vocês enviaram uma nota técnica, certo, orientando o Ministério do Meio Ambiente sobre como combater incêndios, aqui bem de forma resumida. Foi dado algum retorno sobre esse assunto e o que consta nessa nota? A nota técnica que a gente viu é uma nota técnica alertando para o risco da seca e o risco dos incêndios. Acho que como o desdobramento dessa nota técnica, não dá para dizer que foi só isso, mas um pouco após a publicação da nota, foi instaurada essa sala de situação do governo federal junto com os estados. Então a gente vê de uma forma positiva que os governos, tanto estaduais quanto federal, estão de ouvidos abertos, né, para essa situação, mas agora, depois dessa sala criada, é importantíssimo o emprego dos brigadistas e dos maquinários e das aeronaves para o combate. Então, o passo 2 que a gente está esperando agora é ver realmente, né, o emprego dessas forças, desse reforço de recursos humanos e materiais para o combate. Gustavo, eu vou chamar a nossa analista de política, Luísa Martins, para fazer uma pergunta. Gustavo, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber se tem alguma perspectiva ou alguma estimativa do quanto seria necessário em termos financeiros para recuperar essas áreas e se tem no horizonte da SOS Pantanal alguma interlocução com o governo para buscar, de fato, esses recursos. Olha, é muito difícil dizer quanto de recurso precisaria ser empenhado para recuperar essas áreas, visto que são áreas extremamente extensas, né, e o custo para restauração é muito grande. O SOS Pantanal tem um projeto de restauração de áreas degradadas pelo fogo dentro de uma terra indígena no Mato Grosso do Sul, mas é uma área pequena comparada ao tamanho do Pantanal. E com certeza a gente está em diálogos, né? A gente aplicou inclusive para editais que são custeados pelo governo federal, mas não é um dinheiro que vem direto do governo, são editais públicos, né, que são abertos a outras instituições também, e a gente está sempre aplicando para tentar ampliar esse projeto de restauração. Mas eu acho que o crucial, além da restauração, é a prevenção. Isso é uma coisa que a gente não vê sendo feito da maneira correta, né, entre todos os órgãos públicos, sejam federal, estaduais, municipais. A prevenção, ela impede que a gente veja esses cenários que a gente está vendo agora e custa muito mais barato do que restaurar. Então, a restauração, eu não tenho um número exato, mas é muito custoso, né, é muito caro restaurar uma área. É muito melhor você prevenir do que ter que remediar e restaurar depois. Em que fase que a gente está, né, este ano? Sempre a prevenção é um problema para o Brasil no que diz respeito a esses desastres, né, ambientais. Agora, em que momento estamos este ano, quando a gente vê o governo se mobilizando, na nossa visão, né, que a gente que está assistindo, já com o negócio caminhando, não de uma forma talvez drástica, né, Gustavo, mas assim, já com o problema instalado? Exatamente. É isso que a gente bate bastante na tecla, né? A prevenção, ela tem que começar. A prevenção é o ano todo. O que é a prevenção? É você preparar o terreno para a época do fogo, né? Liberar licenças de queima prescrita. O que são as queimas prescritas? É quando você queima dentro de um planejamento em uma época do ano que não está muito seco, que tem umidade no solo, que o fogo não alastra de forma descontrolada, com equipes ali para controlar esse fogo, né? E fazer ele queimar só onde você quer, para controlar essa biomassa, essa matéria orgânica que na época mais seca ela fica mais disponível para o fogo.
Então, a prevenção, seja através da liberação dos planos de manejo integrado do fogo, a gente ainda vê que está caminhando a passos muito lentos, muito mais lento do que o fogo e a situação, né, climática como um todo vem caminhando. Então, isso que é muito preocupante. A gente vê alguns passos, né, tanto de governo federal quanto governos estaduais, mas eles ainda são muito lentos diante do desafio que a gente está enfrentando. A prevenção é a chave para a gente ter alguma chance de enfrentar esse cenário que daqui para frente vai só piorar. As mudanças climáticas já chegaram, né? A crise climática já está instaurada e os próximos anos a tendência é ficar cada vez mais seco e mais quente. Então, mais uma vez, fica aqui o apelo para que agora, né, a gente está na época de combate, mas que para os próximos anos seja trabalhada a prevenção desde o início do ano. Não dá para a gente esperar começar a mobilizar recursos a hora que já está pegando fogo. É muito mais inteligente a gente usar esses recursos, custa muito menos, você usa muito menos esses recursos para atuar na prevenção do que gasta-se para o combate. O combate é importantíssimo, é essencial, mas é muito melhor trabalhar na prevenção e aí gastar menos no combate. O Brasil é um país de tragédia pronta e nunca se prepara antes para as tragédias. Gustavo, só para recapitular, a prevenção é muito importante, mas vocês agora estão no trabalho de combater o fogo. O que vocês precisam neste momento do governo estadual, do governo federal e da iniciativa privada que podem ajudá-los a tentar contornar essas queimadas? Eu acho que o que é necessário mesmo é o que eu comentei anteriormente, que é a união desses esforços, porque o governo estadual tem recursos, o governo federal tem outros recursos, e esses recursos precisam ser somados de forma inteligente. Então, utilizar esses recursos de forma inteligente, né? Às vezes o governo federal tem algumas aeronaves, o estadual tem outras, então a sala de situação integrada, junto com a sociedade civil, é colocar tudo que a gente tem de recurso na mão bem claro. Então, temos isso de recurso. Onde vai ser empregado cada um desses recursos, quantas equipes vão para cada lugar. Então, isso sendo feito de forma coordenada é o essencial. É trabalhar de forma inteligente para combater esse inimigo em comum. O fogo não respeita limite de estado, não respeita limite de país. Então, é importante que a gente também haja de forma integrada para combater ele de uma forma efetiva. Então, esses recursos somados, né, aeronaves, helicópteros, aviões para resfriar a linha do fogo com água, maquinários, né, tratores, máquinas retroescavadeiras que podem acessar essas áreas e abrir aceiros, né? Aceiro é quando você limpa a vegetação, abre uma linha, né, deixa o solo exposto. Isso permite os brigadistas entrarem em combate, né, porque abre uma linha para eles, e retarda o fogo. O fogo ele encontra dificuldade para continuar avançando. Então, todos esses materiais eles são essenciais, somados, né, essas forças somadas para a gente enfrentar esse desafio que esse ano promete ser ainda pior do que a gente viu em 2020. Obrigada, viu? Gustavo Figueroa, que é biólogo da SOS Pantanal, também diretor de comunicação da SOS Pantanal, e traz para a gente aqui um relato desses desastres ambientais no Brasil e o que vai ser preciso para contê-los. Até a próxima.